de hoje, resiste ao diabo e glorifica a Deus. Eu quero começar lendo com vocês o texto do versículo 7 do capítulo 4 do livro de Tiago, que diz assim: assim sujeitai-vos a Deus. Repete comigo: sujeitai-vos a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago começa nesse versículo, fala neste versículo a respeito de uma postura de sujeição, de submissão a Deus, de reconhecimento da grandeza de Deus, de alguém que realmente consegue entender a grandeza de Deus, a maravilhosa graça, o amor de Deus, a bondade, a misericórdia, Deus em todos os seus atributos, Deus em toda a sua força, Deus em todo o seu poder. E nessa noite eu quero, olhando um pouco para esse texto, em outros textos que nós vamos olhar, eu quero começar olhando este versículo, lendo mais uma vez com vocês este versículo, orar por esta palavra, para que nós possamos entender como é que nós precisamos nos posicionar nesta guerra espiritual, que um dia vai ter o seu fim, o seu episódio final. Deus já preparou este episódio final, já está escrito essa história, mas como é que nós chegaremos lá? Como é que você chegará até o fim desta batalha, até o fim desta guerra? Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor, esta é tua palavra, pela qual eu peço, Senhor meu Deus, da tua misericórdia, tamanha responsabilidade, Senhor, de ministrar a esta igreja nesta noite. Que, Senhor meu Deus, assim como tu tens tratado com o meu coração, mais uma vez trate com o coração da sua igreja, e que eles possam ser alimentados, fortalecidos, Pai, na força do seu poder, Senhor. Que tu possas conduzir este ambiente, Senhor, repreender, Senhor, toda a distração, repreender, Senhor meu Deus, todo o impedimento, Senhor, para que, Senhor, a tua palavra, Senhor meu Deus, possa alcançar, Senhor, aonde precisa chegar, Senhor, nesta noite, e provocar aquilo que é o teu propósito, a tua vontade para a vida da tua igreja. Em nome de Jesus eu oro, amém e graças a Deus. Nessa questão de resistência, de resistir ao diabo, né? Um dos grandes testemunhos bíblicos de resistência ao poder de Satanás, às ações de Satanás, porque nós precisamos definir uma questão aqui, irmãos. Ninguém aqui vai ver Satanás, ninguém aqui vai enxergar o diabo, né? Ele é astuto, ele está agindo no mundo espiritual. Então a forma dele interagir conosco, a forma de ele interagir é através da nossa vida, é através da nossa existência. O inimigo, ele está agindo através do que você sente, do que você vê, do que você ouve, do que você percebe. Ele está agindo a partir da sua percepção extrasensorial, da sua percepção espiritual, né? Então ele está agindo no ambiente do mundo, ele está agindo na atmosfera de uma forma que ele está provocando, ele está promovendo ações, circunstâncias, toda vez que ele acha uma brecha, toda vez que ele acha uma condição, ele atua. Quer ver que coisa interessante, né? Hoje nós sabemos, esses dias estava vendo uma pesquisa, nós sabemos que hoje existem, pelo menos com referência a mais ou menos 100 anos atrás, né? Quando mais ou menos começou a se catalogar os vírus, as enfermidades virais, né? Nós sabemos que hoje existem pelo menos mais de 1000, não sei quantos mil vírus a mais do que catalogados do que existiam há 100 anos atrás, né? Por conta de que essa disseminação viral aconteceu? Por conta da evolução, do crescimento populacional, né? Por conta do aglomeramento das pessoas nas grandes metrópoles urbanas,
por questões as mais diversas, todas elas relacionadas às ações do homem na sua interação com o planeta. Então muitos desses vírus são resultados dessa maneira que o homem desenvolveu, né, de viver, de sobreviver, seja na natureza, seja no ambiente que estamos inseridos. Por conta disso, nós vemos que ela começou a se disseminar muitas novas pragas, muitos novos vírus, e é nisso que o inimigo ele vai atuando, porque isso são circunstâncias da vida, são situações que elas provavelmente elas já estavam previstas na mente de Deus, mas como nós interagimos com essas questões, é aí onde o inimigo entra e atua, porque muitas vezes nós acabamos sendo alcançados pelas circunstâncias da vida, e a forma como nós reagimos às circunstâncias da vida, elas vão determinar como é que nós estamos nos comportando no que diz respeito a se nós estamos nos comportando com aquele que escolheu honrar a Deus e resistir a Satanás, ou com aquele que resolveu se entregar às ações do inimigo. Se nós olharmos por uma outra perspectiva, que é a perspectiva de quando nós achamos que estamos fazendo algo que é uma bênção, né? Por exemplo, nós vemos que o passar dos anos, e eu falo muito isso aqui, converso muito com muitos dos obreiros aqui da igreja, nós pastores de hoje em dia, nós temos que ser inteligentes, nós temos que saber que os tempos de hoje mudaram. Eu lembro que há mais ou menos talvez uns 50, 60 anos atrás, né, havia-se o expediente de segunda a sexta, né, e quando muito o comércio trabalhava no sábado até meio-dia. Geralmente os sábados de tarde e os domingos eram livres, e era uma consciência muito, muito nítida. O domingo era do Senhor. O domingo pertencia ao Senhor, então já era uma prática normal das famílias, chegar o domingo, saber que o domingo era do Senhor. Então não se marcava nada no domingo, não se marcava festa de aniversário, não se marcava festa de casamento, não se marcava saída, não se marcava passeio, tudo era porque o domingo ele tinha esse direcionamento para ser do Senhor. Mas nós sabemos que essa realidade mudou, porque hoje as cargas horárias de trabalho são muito mais altas, são muito maiores. Mas não se engane, essas são as ações que fogem do nosso controle, mas há muitas ações que estão dentro do nosso controle, e que nós apenas caímos nas ciladas de Satanás, porque nós resolvemos cair. Quando nós, por exemplo, entramos em situações de vida na qual nós pensamos assim: eu mereço. Ou quando nós olhamos e falamos assim: eu não preciso disso. Eu posso servir ao Senhor do meu jeito. Eu posso fazer a minha agenda. E para de enxergar o mundo com os olhos de Deus. Começa a enxergar o mundo com os seus olhos humanos e naturais. Aí você é alvo fácil de Satanás, porque ele vai começar de formas ardilosas, ele vai começar a reger a sua vida, ele vai começar a ditar as regras na sua vida, e isso é um perigo. Já foi o maior exemplo que nós temos de resistência ao poder das trevas e a exaltação ao nome de Deus, porque preste atenção, essas duas coisas não andam separadas, irmãos. Quando você resiste ao diabo, você honra a Deus. Quando você toma um posicionamento de não entrar na agenda do mundo, você honra a Deus. Você glorifica o nome do Senhor. Essas duas coisas não vão andar separadas. E o contrário também é verdade. Quando você entra na agenda do mundo, consequentemente, muitas vezes você vai desonrar a Deus. Muitas vezes você não vai se encontrar no centro, no eixo da vontade de Deus, nem para a sua vida,
nem para a vida da sua família e muito menos para a vida da sua igreja. Uma das histórias que é um exemplo muito nítido de resistência do poder ao poder das trevas e exaltação do nome de Deus é a história de Jó, né? No livro de Jó, o narrador desse texto bíblico, no capítulo 1 de Jó, no versículo 1, ele começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Muitas vezes nós entendemos essa situação de que se desviava do mal é simplesmente a luta contra o pecado. Esse talvez seja o principal tema do desviar-se do mal. Mas eu quero entender que esse desviar do mal ele é muito mais amplo. Porque na verdade o desviar-se do mal ele antecede até mesmo o pecado, o cometer o pecado. Porque alguém que está vivendo de forma íntegra, correta, em temor ao Senhor, ele está se desviando do mal e ele está andando por um caminho que com certeza o inimigo não irá facilmente atingi-lo. O inimigo não irá alcançá-lo. E é interessante porque essa expressão no capítulo 1, de que Jó era um homem íntegro e temia Deus e que se desviava do mal, vai ser corroborada por mais umas 2 ou 3 vezes, né? E tudo dá a entender que aqui o narrador bíblico ele está deixando entender que é Deus quem está fazendo esta avaliação de Jó. É Deus quem está dando este aval, esta nota para Jó. Então aqui nós vemos que isso chamou a atenção de Deus, e isto aproximou Jó de Deus. E que é tão interessante isso, irmãos, porque nós pensamos muitas vezes, irmãos, que pode existir o status de supercrente. Mas não existe, irmãos, status de supercrente. Ninguém é supercrente. Não é o que nós fazemos, irmãos. Não é o que nós somos, não é o que nós temos, é quem Ele é. É o que Ele faz, é o que Ele quer. Porque Jó vai destrinchar toda a sua história, desse tempo que ele vai passar de tribulação, mesmo sendo já de início no texto bíblico, sendo identificado como um homem íntegro, justo, que teme a Deus. Mas ele vai passar por tudo que ele vai passar, por todo o prejuízo, por todas as perdas, por todos os danos, por todos os traumas, para chegar ao final desta, como diria o nosso querido Xandão, desta epopeia, né? A epopeia de Xandão fez sucesso essa semana no grupo da igreja, por passar por todo esse tempo na vida dele, para chegar lá na frente e dizer: eu pensei que eu conhecia Deus. Eu pensei que eu era bom o suficiente, que sabia quem era Deus. mas eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Por isso nós precisamos entender, irmãos, que o temor de Jó ao Senhor, o Deus Criador, era profundo, era tremendo. Jó reconhecia o poder, a sabedoria e a santidade e a justiça de Deus. Olha o versículo 5 do livro de Jó, capítulo 1, Jó 1, versículo 5. Passado o período dos banquetes, Jó chamava os seus filhos para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Essa é a postura de um homem que já entendia a grandeza de Deus, já entendia a soberania de Deus, a justiça e a santidade de Deus. Sabe uma das coisas que eu acho que tem faltado nos nossos tempos presentes, irmãos? Acho que nós temos visto muitos relacionamentos superficiais demais com Deus.
e o desinteresse pelo conhecimento de quem realmente é Deus. Parece que a igreja se tornou numa conhecedora do poder de Deus, uma profunda conhecedora daquilo que Deus pode fazer, mas está desprezando o principal dos conhecimentos que nós precisamos ter de Deus. É saber como é que funciona a justiça de Deus, é saber como é que funciona a santidade de Deus, é saber como que funciona o amor de Deus. E essas coisas precisam ser uma busca constante, e precisam ser uma consciência espiritual em nós. E Jó tinha essa consciência espiritual. Jó vivia a vida dele, era um homem rico, tinha suas festas, suas famílias faziam grandes festas, com certeza, eram festas às vezes que se passavam um pouco do ponto, mas Jó falava: opa, peraí. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós temos visto com cada vez mais frequência na vida da igreja, é o jeitinho brasileiro na forma de viver. A gente vai vendo as famílias, as pessoas querendo adaptar a sua forma de viver na faculdade, a sua forma de viver na família, querendo adaptar a palavra de Deus à sua maneira de viver, à sua forma de existir. Deus não vai se amoldar a nós, irmãos. Deus quer que todos se salvem, mas o propósito, o plano de salvação que foi traçado por Deus, ele passa pela fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo não é algo que possa ser banalizado, porque se tu não sabes quem é o Senhor Jesus Cristo, se tu não te aprofundas em conhecê-lo, se tu não te aprofundas em se relacionar intimamente com Ele, pode ter certeza, você está todos os dias correndo o risco de ser um daqueles que ali na frente vai descobrir que as suas obras foram de palha. Se você não consegue desejar mais honrar a Deus do que desejar pecar, alguma coisa não está certo. Alguma coisa não está certo. Os autores no Novo Testamento também, a gente vai ver uma convicção desta realidade, né? Uma convicção desta realidade que o mal existe, de que o diabo é verdadeiro, que Satanás não é uma alegoria bíblica, mas o diabo, ele é um ser real, e desde o dia da sua queda, ele trabalha contra Deus. Por isso a gente vai ver no Novo Testamento Satanás sendo levado a sério, né? Como uma verdadeira ameaça à nossa vida, porque Satanás se opõe a Deus, e a sua forma de agir é procurar todas as formas possíveis de destruir o povo de Deus. Ele é real, ele existe mesmo, ele não é uma alegoria, o diabo é verdadeiro, e ele já está com um decreto divino sobre a sua existência, sobre a sua história. Deus já deu um decreto sobre ele, mas enquanto Deus não consuma os tempos, enquanto Deus não finaliza a sua obra, nós estamos sob a face da terra em uma condição na qual nós precisamos entender qual é a nossa posição e fazer com excelência aquilo que fomos chamados a fazer. Embora os cristãos devam ser cautelosos quanto ao diabo e proteger-se do seu poder, nós não podemos viver com medo
de Satanás, porque o poder do diabo não tem como superar o poder de Deus, pois Jesus veio para acabar com toda a obra de Satanás. Então eu quero que você perceba nessa noite, o tema é: resiste ao diabo e glorifica a Deus. Esta é uma postura que nós precisamos ter, porque essa é uma constância na nossa vida. O diabo sempre está atacando, nós sempre precisamos nos posicionar, sempre precisa haver a honra a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo diz assim, né? João nos diz, ele nos informa, né? Pois o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. E é interessante que Jesus sofreu o ataque direto do diabo, né? Quando ele estava prestes a se manifestar em seu ministério terreno, né? Uma das etapas que ele precisou passar para iniciar a sua trajetória, né? Como um arauto de Deus ali daquele tempo, né? Pregando a respeito do plano de Deus que se executava através da sua própria vida, né? Olha que interessante no capítulo 4 do livro de Mateus, que começa dizendo assim, né? E o Espírito o levou ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, né? Então era necessário que ele passasse por essa tentação para que ele ficasse estabelecido o perfeito relacionamento entre o Pai e o Filho através da palavra. Então Jesus ele está no deserto, ele fica ali por 40 dias, ele foi levado ao deserto para que então ele pudesse realmente descobrir essa ação que o diabo imprime na vida da população, da humanidade. A primeira tentação que Jesus vence ali no momento da sua tentação, né? A primeira tentação é o desafio de vencer a sua natureza humana. O desafio de vencer a sua natureza humana. 40 dias sem comer, ele teve fome. E o diabo então chega para ele e fala: transforme estas pedras em pães. Sacia a sua fome, né? Jesus, ele vai para o jejum para subjugar a sua carne, algo que nós precisamos entender que é extremamente necessário. A carne não pode dominar, a carne milita contra o espírito. Se a carne dominar, o espírito não terá lugar. Não existe homem na face da terra que conseguiu alguma porção mágica, alguma fórmula matemática para mudar esta realidade, nem mulher. É o que a gente vai falar, homem às vezes generalizando, as mulheres pegam e falam assim, viu, só falou de homem. Não, mas mulher também. Não existe mulher na face da terra que tenha encontrado uma fórmula mágica, uma sentença matemática para resolver esse imbróglio. Se a carne dominar, o espírito será subjugado. Não existe como ser diferente isso. Jesus foi levado ao Espírito Santo ao deserto, conduzido para 40 dias de jejum, para que ele ficasse exposto à sua natureza carnal. 40 dias foi o tempo de Deus na vida de Jesus. Todos os cientistas, todos os teólogos, eles são contundentes ao afirmarem: 40 dias sem comer e sem beber é muito difícil. Você chega em um estado realmente difícil. O tempo foi de Deus, o lugar foi o deserto, foi preparado por Deus. Jesus foi levado para lá. Mas o que é interessante, que Satanás estava lá no deserto para tentar Jesus, mas até nisso ele só estava lá porque Deus permitiu que ele estivesse lá, porque nada foge do propósito de Deus.
Tudo está no controle de Deus. A primeira tentação, então, o desafio de vencer a sua natureza humana. A segunda tentação, o desafio de vencer a incredulidade. Colocar Deus à prova, né? A segunda tentação, né? O diabo fala para Jesus: olha, por que você não salta daí? Ele levou ele para um alto monte, para um alto pináculo, um lugar muito alto, e disse: salta, porque aí você vai ver a promessa da palavra se cumprir, porque você é o filho de Deus, então está escrito a teu respeito, você vai e os anjos vão te sustentar, eles vão te pegar. A compreensão errada das escrituras sagradas pode muitas vezes nos fazer, irmãos, nós fazemos coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Tome muito cuidado. Por isso nós precisamos vencer a incredulidade, nós precisamos nos aprofundar nas escrituras sagradas, nós precisamos amar a palavra de Deus para saber o que realmente Deus está querendo dizer para nós através da sua palavra, porque todas as respostas aos nossos questionamentos, aos questionamentos das nossas vidas, Deus deixou na sua palavra para nos conduzir, para que desta forma nós pudéssemos viver uma vida em vitória. Está tudo lá, mas nós precisamos ter uma postura de vencer a nossa incredulidade, irmãos. Porque todo mundo gosta de uma palavra que diz que Deus vai te enriquecer, que Deus vai te curar, mas ninguém gosta quando o pastor sobe no púlpito e fala que você precisa vencer o seu desejo carnal, que você precisa controlar os seus olhos, você precisa controlar a sua boca, você precisa controlar o seu gênio, você precisa controlar o seu bolso. Aí ninguém gosta. Mas isso é incredulidade. Porque Jesus responde para ele: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele diz: olha, não é Deus que tem que entrar nas minhas aventuras. Nós temos pessoas que são verdadeiros poços de ideias. Eles acordam de dentro, do momento que eles acordam até a hora que eles vão dormir, eles estão sendo muito criativos, eles estão criando, e quando dorme sonha para criar mais ainda, mas nunca se detém a parar um momento e orar ao Senhor e dizer: este projeto é teu, Senhor, é isso que tu queres para a minha vida, é por esse caminho que tu queres que eu ande. Tu me destes este conhecimento para que eu fizesse isto? Tu me destes este recurso financeiro para que eu fizesse isto? É por aqui que tu queres que eu ande? Não. Esses são aqueles, irmãos, que estão caindo nas ciladas do diabo. E aí o diabo começa a encher o ego dele. Eu sou grandão. Eu sou grandão. Aí sobe lá em cima e o diabo diz: agora se joga, Jesus vai te segurar. Aí ele vai lá e cai de cara no chão, se quebra todo. Aí lá embaixo, todo estrupiado, ele ora e diz: Deus, eu já estou duvidando desse poder de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Qual é a concepção que você tem de Deus? Você tem certeza que Deus existe? Como é que é a tua postura com relação a essa condição? Jesus era Jesus, e Jesus podia dar milhões de respostas para o diabo, mas ele resolve dizer assim: não é assim que está na palavra não, Satanás. Não é assim que Deus falou não. Não significa isso que tu está tentando botar na minha cabeça não. Terceira tentação foi o desafio de vencer o ego.
Nada que o mundo te oferecer, nada do que o diabo te prometer, será maior do que os planos de Deus para você. O diabo leva ele e mostra todas as nações do mundo e diz para ele assim: olha, eu vou te dar tudo isso se você me adorar. E aqui entra um ponto-chave do nosso tema nesta noite. Se você adorar ao diabo, não tem espaço de adoração a Deus no seu coração. Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele colherá. Se você está se achegando ao mundo, a palavra de Deus tem uma palavra para você: aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele que se submete ao mundo é escravo do mundo e está distante de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, esse texto é lindo. Pois eu bem sei, Deus falando ao povo de Israel. E essa é uma das profecias que extrapola o tempo e chega até nós. E ele diz: pois eu bem sei os que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidades, em algumas versões diz, ou de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E aí ele termina no versículo 14 dizendo: relacionamento íntimo com Deus, oh irmãos, não é uma coisa estática. É um reconhecimento contínuo e diário da grandeza, da glória de Deus, da majestade, do poder, da soberania, do amor. E isto se reflete, se revela nas nossas atitudes e práticas. Ele termina no versículo 14 dizendo: e eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Aleluia! Na intimidade com Deus, irmãos, nós encontramos a plenitude das promessas de Deus para as nossas vidas. É necessário submeter a carne ao Espírito Santo, fechar os olhos e os ouvidos para o diabo e abrir o coração para a palavra de Deus. Se queremos intimidade com Deus, é imprescindível que escolhamos Deus. Pastor, mas você está pregando numa igreja que nós somos crentes há muito tempo, né? E aí, pastor, né? Aqui todos nós já escolhemos Deus. Mas eu quero fazer uma reflexão com você agora. As suas práticas diárias estão revelando que você realmente escolheu Deus na sua vida? A sua atitude está deixando bem claro para o mundo que você escolheu Deus? Ou você só está seguindo as regras de uma cristandade? No final desse processo de Jesus no deserto, termina Jesus olhando nos olhos do diabo e declarando a sua escolha. Ele disse para o diabo, ele disse: vai-te, Satanás, sai daqui. Tu não vai encontrar adoração no meu coração a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Eu só adoro ao Senhor. Sai. A forma como nos preparamos para as lutas que enfrentamos na vida dizem muito sobre essas nossas escolhas, né? Mateus capítulo 6, versículo 20.
diz assim: mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, olha que coisa tremenda, irmãos. Se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha que coisa tremenda. Quando ele fala da luz, que os olhos é a luz do corpo, ele está falando de clareza, de percepção, de você entender a sua vida inserida nessa existência, e você compreender o que você está fazendo com a sua vida. E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala: porém, se essa luz que está em você for trevas, se a tua consciência, se a tua percepção de um evangelho, de um cristianismo, de uma prática religiosa for trevas, ele diz assim: que grande trevas você estará. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, ele está dizendo, Jesus está dizendo assim: se você que assina, que tem a carteirinha de membro da igreja, que frequenta o culto regularmente, mas que você não tem uma percepção completa do plano, do projeto de Deus na sua vida, e você então é aquela pessoa que, quando você está na igreja, você faz o que der, você contribui da forma que dá na igreja, mas porque a prioridade é você. E quando você sai da igreja, você já não é mais aquele que respeita os valores da palavra de Deus. Você é uma grande treva. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você é de todos o mais tenebroso. É trevas pura. Porque não tem, irmãos, há um dito popular que diz assim: a pior mentira é aquela que nós contamos para nós mesmos. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E ele termina dizendo neste capítulo, ele diz assim: não adianta tentar achar jeitinho. Ninguém serve a dois senhores. Ou despreza um e ama o outro. Devemos permanecer firmes e resistir ao diabo, pedir o livramento de Deus e fazer o uso da armadura que Deus provê para que nós possamos nos defender, né? Aqueles que se rendem à influência de Satanás sofrem as consequências. E um dos exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que foram influenciadas por Satanás e tiveram uma consequência é o caso de Ananias e Safira, que venderam um terreno e provavelmente pela análise, pela exegese do texto que está lá em Atos capítulo 5, pela exegese do texto, a gente compreende que não é que eles tinham a obrigação de dar alguma coisa no templo. Provavelmente eles fizeram um voto a Deus, mas na hora de pagar e cumprir o seu voto, eles não reconheceram a glória de Deus, a autoridade de Deus, a justiça de Deus. E a palavra de Deus nos diz que
Pedro pergunta primeiro a Ananias, né? Por que tu deixastes com que o diabo enchestes o teu coração com a mentira? Mas eles não precisavam dar, eles se propuseram a fazer. E eu quero nesta noite lançar esse desafio para você. Por que você está assumindo compromissos com Deus e os está levando de forma banal, sem dar a Deus o que lhe é devido, sem reconhecer a grandeza de Deus? Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos uma facilidade em entender o nosso compromisso com a igreja, mas temos muita dificuldade em entender o nosso compromisso com o reino de Deus. Se todos nós trabalharmos em uma busca de uma intimidade com Deus, nós vamos, a cada passo que nós nos achegamos a Deus e que nós nos intimizamos com Deus, os nossos olhos irão enxergar essa realidade desta batalha, desta guerra espiritual. Nossos olhos irão enxergar cada vez mais com os olhos de Deus. E as nossas atitudes irão cada vez ser mais parecidas com as de Deus. Nós iremos tratar os nossos amigos como Deus nos manda tratar. Nós iremos tratar os nossos pais como Deus nos manda tratar. Nós iremos tratar os nossos cônjuges como Deus nos manda tratar. Nós iremos tratar a nossa igreja como Deus nos manda tratar. Nós iremos viver uma vida que realmente, a cada dia que passa, nos aproxima do olhar de Deus, nos aproxima da intimidade com Deus. Por isso precisamos resistir. E eu quero encerrar com vocês lendo o texto muito conhecido de todos, em Efésios capítulo 6, que fala a respeito desta guerra espiritual. Eu não vou tratar das armas que eu quero só fazer 2 detalhes desse texto, porque a gente sempre lê esse texto a partir, do versículo 10, onde começa a falar das armaduras de Deus. Mas aqui Paulo vem tratando de algumas questões importantes do dia a dia daquela sociedade, daquela comunidade em Éfeso. Tanto é que ele começa lá no versículo 1 dizendo: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. E aí ele vai falar dos pais, ele vai falar dos servos. Então, quando ele começa no versículo 10 falar para nos prepararmos para uma guerra espiritual, do que Paulo está falando? Paulo está falando justamente dessa guerra que você trava todos os dias na sua vida, para honrar seu pai, para honrar sua mãe, para honrar os senhores, honrar seus servos, os servos honrarem seus senhores, os pais respeitarem seus filhos, sermos honestos, trabalharmos de forma honesta. É dessa luta que Paulo está falando. Mas pastor, ele está falando de uma batalha espiritual, que a nossa guerra não é contra a carne e contra sangue. É verdade, não é, porque é no seu interior que ela acontece. É dentro de você que o diabo milita e luta para derrotar.
Aí ele começa no versículo 10 dizendo, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. E então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Se percebe? Ele está falando, você está travando uma batalha que tem um único propósito: derrotar você. Derrotar você. E fazer você não enxergar Deus na sua glória, na sua majestade e no seu poder. Por isso ele começa no versículo 10: revesti-vos na força do poder de Deus. Esse revestir que ele está tratando aqui é um mergulhar. É uma expressão usada como se fosse você mergulhar em conhecer o poder de Deus, em se deixar todos os dias se vislumbrar pelo poder de Deus. Deus precisa, na sua busca, no seu dia a dia, na sua prática diária, na sua conduta de vida, Deus precisa todos os dias ser descoberto por você. Ele disse isso lá em Jeremias 29, como nós lemos: eu vou me deixar achar, eu vou me deixar ser conhecido de vocês. Porque conforme nós vamos conhecendo a Deus, irmãos, se você conhecer a Deus em toda a sua plenitude, não há nada que o diabo poderá lhe oferecer que irá te atrair, que irá te seduzir, que irá te conquistar, porque o Senhor sempre será maior no seu coração. O Senhor sempre será o primeiro no seu coração. Ele sempre terá o domínio do seu coração. Mas é muito importante que você resista, porque nós precisamos afugentar o diabo de perto de nós, porque ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas nós precisamos ter uma postura, um posicionamento todos os dias, de dizer não ao diabo. Você já disse não ao diabo hoje? Eu já disse. Como foi a sua semana? Quantas vezes você disse não ao diabo essa semana? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu não quero fazer a outra pergunta. Sabe qual é a outra pergunta? Quem quer saber, levanta a mão. A outra pergunta é: quantas vezes você disse sim ao diabo essa semana? Quantas vezes você entrou na conversa fiada do diabo essa semana? Sabe por quê entramos? Porque está nos faltando uma visão plena de quem é o nosso Deus. E isso nós só iremos adquirir na intimidade com Ele. Mas é muito importante que você comece a ter um posicionamento de enquadrar a sua vida na palavra de Deus. Comece a identificar as coisas pequenas, que são pequenos fios de águas, que estão correndo por debaixo da terra,
causando erosão. E daqui a pouco, uma grande estrutura virá abaixo, sem que ninguém perceba. Mas estava sendo corrompido. A base firme. Porque quem lê a palavra de Deus e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Vem o temporal e a derruba. Mas que nós possamos ser aqueles que estão construindo e edificando a sua casa sobre a rocha. Que são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aqueles que ouvem a voz do Senhor e as recebem. Quando o Senhor diz não é não. Quando o Senhor te mostra algo, você é firme naquilo. Porque você é homem de oração, então o Senhor tem um canal para falar com você. Você é mulher de oração, então o Senhor tem um canal para falar com você. Você é homem que ama a palavra, por isso você ama Jesus de verdade. A tua prova de amor a Jesus é o teu amor pela palavra. E Jesus está construindo o caráter dele em você. Por isso Jesus sabe aonde ele pode contar com você. Porque o caráter dele está sendo construído em você. Quero orar com você. O último episódio desta série será os dons do Espírito Santo. A arma que Deus nos deu para que nós possamos cumprir a vontade dEle em toda a sua plenitude. Eu quero orar com você. Porque se nós estamos querendo ver os sinais e as maravilhas de Deus na vida desta igreja, nós precisamos estar prontos para isto. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Deus sabe todas as coisas, conhece o mais profundo desejo do nosso coração. Deus sabe se o que a nossa boca está falando é o que realmente nós estamos com no desejo do nosso coração. Deus sabe que tipo de crente eu sou. Deus sabe. Eu confesso uma coisa para vocês nesta noite, meus irmãos. Deus me deu esta palavra há mais de um mês atrás. Mas hoje de manhã, quando eu acordei, eu mudei a minha rotina. Eu sempre acordo no domingo e eu vou meditar na ministração da palavra que eu vou pregar, mesmo que ela já esteja escrita, como foi o caso de hoje. E eu não fiz isso hoje. Eu cheguei meio-dia e hoje eu tinha prometido fazer um bolinho de aipim para Magda. E eu cheguei e me enrolei com isso. Mas na minha cabeça eu estava me achando autoconfiante para pregar esta palavra nesta noite. Mas de repente, irmãos, me veio um temor tão grande. Me veio um temor tão grande. Bateu um sentimento assim no meu coração, um temor. Falei, Senhor, que isso? E aí, com a leitura do texto de novo, fui reler todos os textos. Aí o Espírito de Deus me mostrou o alerta. Você vai começar a entrar em ambientes de uma batalha espiritual na qual você não tem força para vencer. O diabo já derrubou grandes nomes do Evangelho. Homens que arrebanharam multidões com as suas pregações. E que caíram por causa dos seus desejos carnais. Não entre na batalha contra o diabo se você não quer honrar a Deus.
Se o teu propósito não é evidenciar Deus na sua vida, viva a sua vida e espere pela misericórdia de Deus. Quem sabe no último dia da sua existência você terá a oportunidade de clamar pelo perdão de Deus e a misericórdia do Senhor te alcançará. Mas aquele que vive enganado corre o risco de chegar diante da presença de Deus e dizer: eu curei em teu nome, eu fiz grandes obras no teu nome. Mas Deus irá olhar para ele e irá dizer: maldito, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Tema ao Senhor, tema ao Senhor. O Senhor não quer nada menos da sua vida do que a glória única e exclusiva ao nome dEle. Não tem como viver meia boca com Deus. Nós estamos entrando num caminho, irmãos, onde nós queremos ver a manifestação do poder de Deus nesta igreja. Nós queremos ver pessoas entrarem por aquela porta e serem libertas de todas as suas cadeias e de todas as suas opressões. Mas nós precisamos estar conscientes de quem é digno de receber a glória de tudo que iremos fazer neste lugar. Ele precisa receber a glória. Ore comigo e peça nesta noite, para que o Senhor te dê força, sabedoria, inteligência, para que você possa identificar todas as artimanhas e ciladas que o diabo irá preparar contra você. Que você possa ter a plena sabedoria do alto para você identificar todas as ciladas do diabo, todas as sutilezas de Satanás, para que desta forma você possa resisti-lo, você possa se posicionar e dizer não ao diabo. O diabo vai tentar dominar o seu tempo, o diabo vai tentar dominar o desejo da sua carne, o diabo vai tentar dominar a sua mente, o diabo vai tentar dominar os seus desejos, mas que você possa identificar todas as ciladas de Satanás e você possa começar a resisti-lo. Você possa se revestir da armadura, das armas espirituais que Deus tem te dado, para que você possa ter a convicção, a plena convicção de que nada do que você abrir mão em favor de manter a grandeza de Deus, a honra a Deus, a glória a Deus na sua vida, nada será melhor, será mais importante, será mais valioso, será mais prazeroso. Nada será melhor, porque com o Senhor tudo é melhor. Mas você precisa ter esta convicção no teu coração. Você precisa olhar para as suas riquezas e dizer: nada disto aqui é melhor do que a presença de Deus da minha vida. Nada do que eu possa adquirir na minha história é maior ou melhor do que cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Que você possa ganhar esta convicção e começar a viver em cima desta consciência espiritual plena, para que você possa viver todas as promessas que Deus tem feito para você na sua vida. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e temo e tremo diante de Ti neste altar nesta noite, Senhor. Porque alguns meses atrás, Senhor, alguém me falou a respeito da importância da bênção sacerdotal que cai sobre a vida da igreja.
o óleo é derramado sobre a cabeça e escorre. Esta ilustração, Senhor, fala a respeito da minha pessoa na vida desta igreja. Por isso eu quero te pedir, Senhor, me cerca, Senhor, me guarda, acampa os teus anjos ao redor da minha vida, coloca uns anjos à porta dos meus lábios, guarda os meus olhos, para que, Senhor meu Deus, eu não saia do eixo da tua vontade, Senhor. Que as tuas bênçãos na vida desta igreja não sejam interrompidas por causa de mim, mas que apesar de mim, tu possas fazer na vida desta igreja e cumprir o teu propósito na vida deles. Mas da mesma forma eu oro por eles, porque eu sei que tu tens planos com cada um deles, tu tens histórias com eles, que eles possam, Senhor amado, começar, Senhor, edificar altares, consertar altares, e deixar, Senhor, os altares prontos para receberem o fogo do alto. O fogo significa que Deus aceitou a nossa oferta e consumiu o nosso holocausto. Senhor, faz esta obra no nosso coração, faz esta obra na vida dessa igreja, que nós possamos acordar todos os dias das nossas vidas, e o primeiro pensamento, Senhor, ao nosso coração seja, que este dia seja em honra e glória ao nome do Senhor, que se durante este dia eu tiver que abrir mão de ganhar, se eu tiver que abrir mão de uma comodidade, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa para que o nome do Senhor não seja desonrado na minha vida, que eu tenha força do alto para dizer não, Senhor, e o diabo seja resistido, Senhor, e o teu nome seja glorificado, Senhor. Que estes dias aconteçam na vida desta igreja, Senhor, para que, Senhor meu Deus, haja da parte, Senhor, do teu trono dos céus, um liberar, Senhor, do teu poder, da tua manifestação, Senhor meu Deus, no nosso meio, Pai. Que tu encontre, Senhor, esses corações aqui, que tu encontre essas vidas aqui, homens e mulheres, Pai, prontos a te honrarem, prontos a cumprirem os teus propósitos, Pai. E desta forma o teu nome seja glorificado em todo o tempo, Pai, em nossas vidas. Amém. Você pode dizer amém comigo? Que a palavra do Senhor habite em seu coração, que ela encontre o espaço necessário para promover o caráter de Deus, a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus na sua vida. Deus abençoe você.